Olá, boa tarde. Estamos aqui nesse podcast. Vamos abordar um assunto que está alinhado com uma das nossas disciplinas do nosso curso de pedagogia, Linguagens em Comunicação Docente, lecionado pela nossa professora Sabrina Reis, uma ótima professora, tá? Que nos ajudou, nos auxiliou nesse projeto. E estamos aqui com o nosso convidado, Gabriel, que por sinal é o nosso coordenador do nosso curso, né, de pedagogia também, assim como de educação física. Vou dar a palavrinha para ele se apresentar para vocês. Uma boa tarde para você, João. Uma boa tarde a toda a comunidade da Estácio, sobretudo do curso de Pedagogia. É um prazer poder fazer parte desse momento e que ele não seja o único, que venham outros e muita produção acadêmica em todos os sentidos e estamos aqui para isso. E com certeza, o nosso é o primeiro episódio, né, de podcast. Assim como tem o nosso grupo, tem outros grupos que vão gravar aqui também, outros assuntos. Então, vamos ficar por dentro, porque o nosso é só o começo de vários outros assuntos muito bacanas que vão ser abordados. Conta com o meu apoio, João. Com Esse certeza. momento, como eu falei para vocês, né, é um momento bem delicado para mim, finalização, finalzinho do doutorado. Sim, você me avisa. Fora outras coisas, mas tipo, nas próximas semanas já, que se quiser construir, que eu participe da construção teórica, conceitual, da formulação de perguntas, eu já vou ter mais tempo para isso. É que realmente tá Certo. gargalo assim, né? Hoje, realmente, tem que ser realmente hoje, porque já, né, Sim, fechou as sim, outras datas já são das outras equipes, né? sim. Então, a gente vai começar, né? A nosso tema que a gente abordou na nossa disciplina de linguagens e comunicação docente é o tema da tecnologia, né? Que está na nossa realidade, né? A partir dos anos, né, 2000, que começou assim, a se popularizar, principalmente no Brasil, mas a gente sabe que lá fora já foi muito antes, né? Em 1980, 90, já começou essa introdução da tecnologia, né? Quando eu digo tecnologia, aquela tecnologia, por exemplo, os computadores, exemplo, né? Porque a televisão foi uma das pioneiras, né? As principais, começou aquela televisão em preto e branco. Aquilo já era uma tecnologia de comunicação, né? Só que era uma tecnologia assim que as pessoas que assistiam, né? Elas não tinham, como posso dizer, elas não tinham aquela interação. Elas só recebiam, mas elas não tinham como dar a opinião delas e ser ouvidas, né, por aquela pessoa que está falando na televisão. Então, o computador já troca de informação, um manda mensagem para o outro, tu recebe, outro manda de volta. Então, a gente vai primeiro a abordar isso que é a formação de professores, é Sim. isso, né? A formação de professores é essa troca de conhecimento que a gente estuda principalmente no nosso curso de pedagogia, que é professor, é a nossa formação. E a formação eu escuto desde do início do meu curso, né, que é essa formação continuada, né? Que a formação continuada não é, eu entendia que era a formação dentro do curso, que ela continua, não, mas não é só dentro do curso, né? Muito bem, João. Obrigado pelas colocações. Vamos começar pela formação, né? A Isso. formação humana como um todo, ela tem várias responsabilidades, né? A responsabilidade da família, a responsabilidade da igreja, a Isso. responsabilidade de várias instituições e da própria escola. A principal instituição responsável por essa formação é a família, mas após a família é a escola, né? Dentro dessa dinâmica de formação de cada criança, que é justamente fazer com que ela tenha acesso à cultura, e a cultura em todos os sentidos, pensando cultura na sua multiplicidade de conceitual, multiplicidade de valores, multiplicidade de dimensões. Então, a cultura numa forma ampla. Exatamente. Matemática, ciências, qualquer língua portuguesa, qualquer língua estrangeira, as dimensões culturais do corpo, do movimento, do esporte, da dança, Que tudo. inclusive é até a sua área, né, Sim, principal de sim, atuação, né? exato, exato. Então tudo faz parte da história, não poderia esquecer da história, filosofia, tudo faz parte do acervo cultural que o ser humano construiu nos últimos milênios, 4, 5, 10, 15, enfim, construiu enquanto capacidade de acúmulo e que passa de uma geração para outra. Então, as gerações que estão sempre chegando, elas têm o direito inalienável de receber esses Isso. conhecimentos. E aí nós criamos as instituições, como a escola, para que essa
garantia seja de fato oferecida, né, para essas crianças, para esses adolescentes. Quando eles terminam esse ciclo da escola, eles vão, muitos deles, o Brasil ainda tem uma defasagem grande Sim. nesse ponto, É evasão, né? na evasão da escola, alguns vão logo para o mercado de trabalho, alguns vão para o ensino técnico, que também é importante e está crescendo no Brasil, Tá. porque é uma Eu medida, percebi isso mesmo. é uma medida do atual governo, ele vai crescer ainda mais, porque, assim como na Alemanha, por exemplo, eles entenderam que é preciso ter muita gente formada no ensino técnico para suprir uma demanda de mercado mais imediata. Mas aí o fato é que quando se chega na graduação, e aí há um processo de democratização em curso, né, no Brasil, e esse curso de democratização começa com a aprovação da reforma universitária, do ReUni, e o estabelecimento das políticas de acesso, né, Isso. o ProUni, o FIES, e aí nós temos desde 2004, 2005 uma expansão muito grande da graduação no Brasil. E aí os jovens vão chegando na graduação e vão receber a formação inicial. Poxa, mas a formação inicial não foi aquela que teve lá no início da vida da pessoa? Não, a Sim. formação inicial enquanto acadêmica, né? Então nós chamamos a graduação de formação inicial. Eu defendo, como coordenador, professor deste curso e de tantas outras instituições que eu já passei, que a formação inicial tem que ser repleta de nuances, situações acadêmicas, congressos, Sim. simpósios, eventos em geral, que os estudantes têm que participar para Inclusive, eu ir. participei de alguns. Se você mencionou Isso. A extensão, própria CAPES, iniciação da científica, iniciação tudo tem científica. que fazer parte da formação, inclusive é o tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. A Exatamente. universidade tem que garantir isso. A Estácio já é um centro universitário, ela já ganhou esse status prático e real de centro universitário e ela tende a crescer ainda mais. Pois bem, então a formação inicial ela tem que garantir uma condição do pedagogo, do professor de educação física, de atuação no mercado de trabalho com uma formação básica, como é do médico, por exemplo. Né? É uma formação básica. Posteriormente, ele vai se especializar. Vai se especializar no que for pertinente para a vida dele. Então, se ele tem interesse, por exemplo, em trabalhar com idosos, no interesse em trabalhar com crianças, interesse em trabalhar com psicopedagogia, o que for de maior interesse daquela pessoa, ela vai se encaminhar para uma especialização lato sensu, que é a especialização, Sim. inclusive na Estácio tem várias, ou após a especialização, eu sugiro, né, que primeiro faça a especialização de fato para depois caminhar para o stricto sensu, que é o mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é o que a gente chama de formação continuada. Além do lato sensu e do stricto sensu, a formação continuada também se caracteriza por diversos cursos, cursos de 50 horas, de 100 horas, de 150 horas, Isso. 200 horas. Tenho vários amigos que fazem constantemente curso de 100 horas, 200 horas, que não se caracteriza como especialização, mas são cursos importantes e que eles vão aprender muitas coisas. Para finalizar essa primeira fala, eu compartilho de alguns ideais teóricos, conceituais, filosóficos, epistemológicos, que são alinhados com uma formação humanista. Então, a formação humanista, cultural, é relativamente flexível, mas flexível no sentido de pensar o gênero humano como um gênero da diversidade. E da diversidade em todos os sentidos: étnica, racial, cultural, de opção sexual. Então, da diversidade de verdade, assim, sabe? Como um pressuposto da vida Sim. e, consequentemente, um pressuposto da formação. Outro ponto, para mim, educação, como diria lá o Rubem Alves, educação é justamente mostrar para quem ainda não viu, mostrar a vida. Então, seja na universidade, seja na escola, o professor tem essa tarefa de mostrar a vida para quem ainda não viu. Né? O próprio Paulo Freire Exatamente. trata a educação dessa forma. Pois bem, então, a formação de professores deve buscar isso. Ninguém vai garantir uma formação de professores que vai tecnicamente te dar todas as certezas. Muito pelo contrário, é até o indicado que não.
que ela garanta o mais de instigamento, Isso, de... autoquestionamento, né? Exatamente. Né? Porque a partir de que a pessoa ela pergunta o que ela pode melhorar, ela vai procurar onde ela precisa para poder ali achar onde ela pode fazer essa Sim, mudança, sim, né? exatamente, exatamente. Isso é muito importante, né? Então, trabalhar com esse pressuposto da dúvida, do questionamento, Isso. questões filosóficas, que colocam sempre. Tenho passado muito por esse debate em diferentes momentos e frentes de pessoas que definem uma teoria como a verdadeira e parece que todos os fenômenos da vida e da sociedade só se explicam através daquela teoria. Isso não é possível, cara. Não é possível. É, Algumas teorias, elas nos dão maiores possibilidades. Entre elas, maiores possibilidades de pensar o processo educativo, melhor dizendo. Como, por exemplo, a teoria histórico-cultural, Vygotsky. Justamente porque ele não fecha, ele está pensando basicamente como o ser humano aprende. E a exatamente. partir dessa profunda reflexão de como ele aprende, que é justamente através dos estímulos, e aí tu tem um livro aberto, um livro E isso, e infinito aberto. inclusive o Vygotsky é uma das referências teóricas, né, desse Sim, projeto. Eu sempre sim, procuro colocar ele porque ele defende nessa interação entre os indivíduos, né, que é assim que tem esse compartilhamento, porque ninguém nasce, né, sim, já com aquela ideia, já que tem umas teorias, né, que falam que sim, já é nato, do nascimento. Não, sim. mas é porque é É do um ponto. geográfico, né? Da região que ele está. Não, na verdade, não é inata. A pessoa já ela vai adquirindo com o tempo Sim, ela aquilo. aprende na troca Né? É tudo simbólica. aquilo que está em volta dela. E quando a formação, né, de professores, antigamente eu percebo, né, que muitos professores, até hoje eu vejo alguns, graças a Deus é menos, né, porque antigamente eu acho que lá na década passada, né, década de 90, né, e 80, enfim, do século 20, né? Sim, Essa formação de professores, eu acho que ela nem acontecia tanto, porque para eles, naquela época que eu vejo, do que eu li, que eu percebi, que era só lá no curso, aquela sim, ideia que ele teve, pronto, fechou, ninguém questiona isso e pronto. sim, E muitos que são alunos desses professores, muitas vezes eles carregam, né, as consequências desse ensino, né? Desses professores que tinham a mente fechada, que sim. não se renovavam, né, que sempre era aquela mesma coisa e mesma coisa, eles têm a lacuna, né, desse tempo, né? A gente tem várias camadas aí no que você falou. Uma dessas camadas são as certezas epistêmicas que algumas áreas têm, né? Então, como eles são produtos históricos, por exemplo, da matemática, da física, da química, da própria biologia, então são ciências que transitam mais pelo exato, né? A gente costuma dizer Exatamente. ciências da natureza, ciências exatas, e as premissas epistêmicas dessas áreas, portanto científicas dessas áreas, elas trabalharam durante muito tempo com certezas. Dentro dessas próprias áreas, inclusive o meu orientador de doutorado, ele é biólogo, e ele questionou a própria biologia, né, expandindo a ideia de biologia para pensar a vida. Então, quando você categoriza tudo como se faz na biologia, você aproxima ela justamente de pressupostos de verdade. E aí você padroniza, por exemplo, um ornitorrinco com um pato. Você vai Pois é. padronizando coisas que não são necessariamente E ele é padronizadas. uma grande, né, discussão, né? Porque ele é tanto mamífero como característica de ave, né? Enfim, e relacionado a isso, é realmente isso. E a gente hoje aprende que, para os alunos, na minha formação, né, pedagogia das minhas colegas que estão aqui, que essa memorização, pelo menos da matemática, é um exemplo clássico, né? A tabuada, né? Sim, Antes tinha que memorizar, a pessoa não sim. entendia como Há era que pouquíssimo tempo funciona, né? atrás. Até hoje ainda tem muitas que são geralmente essas pessoas, principalmente os pais, né, que às vezes questionam o método do que o professor está usando, né? E eles falam, por quê? Não, tem que memorizar, não tem nada que ficar aprendendo, é memorizar. Eles são o resultado dessa época em que os professores eles não tinham uma formação assim, que eu digo,
a formação enquanto para ajudar eles a melhorarem na profissão deles, né? É, a gente tem uma forte teoria que chegou no Brasil na década de 70, que é a teoria crítica. São vários grupos que trabalham com teoria crítica, né? Os mais conhecidos aqui no Brasil são os frankfurtianos, ou os Sim, franceses, os próprios americanos. Inclusive na pedagogia, vários referenciais são justamente dessas três correntes, né? De teoria crítica. E a teoria crítica, atrelada à teoria hermenêutica, fora mais uma ou outra, elas conseguiram penetrar nas universidades brasileiras e elas foram pouco a pouco sensibilizando o processo. Então existe um processo de sensibilização na medicina, nas engenharias. Só que leva tempo, né? Leva, isso, leva, claro. leva muito tempo para. E é uma disputa, porque tem gente que não se convence, e tem gente que Não adota, né? tem gente que está lecionando desde a década de 80 na universidade, desde a década de 90 ainda não se aposentou. Então é um processo de troca e tudo que vai acontecendo no país também leva a efeitos. Tem pessoas mais jovens que podem tranquilamente se formar agora e ter uma postura mais conservadora, por Exatamente. exemplo, e aí novamente se vincula ao positivismo, e aí começa a estabelecer sistemas de verdade, que aí, por exemplo, tu não vai permitir aproximar a tabela periódica do ver-o-peso, por exemplo, estudar trigonometria pensando em embarcações da Amazônia, não vai, não vai pensar de forma alguma em matemática pensando no Matapi. Então não consegue aproximar de forma alguma, não consegue pensar a fisioterapia com os carregadores de açaí, do Exatamente. ver-o-peso ou das ilhas. Agora, quando você muda isso, começa a pensar os fenômenos da vida como um todo, através do, dos conhecimentos, através dos conceitos, através das teorias, aí sim tu tem uma grande aproximação, né? E a gente Com a faz muito, realidade, com a né? realidade, a gente faz muito isso na Estácio, as outras E universidades. eu, né, eu sou um pouco, né, do resultado, creio que as minhas amigas também, né, dessa educação que não tinha essa visão, né? Geralmente eu nunca estudei, pelo menos a matemática, nessas realidades, né, Sim, da nossa vida mesmo, né? Sempre foi só um desenho, né, um quadrado que tinha que calcular aquilo que estava ali, sim, né? sim. Só para aquilo. E Mas assim, João, é muito importante que vocês, né, da disciplina da professora Sabrina, que nós como um todo, da comunidade acadêmica da Estácio, e daqui em diante, né, nós façamos parte de um grupo produtivo, seja na escola, seja na creche, seja em qualquer lugar, que nós possamos entender o que tem acontecido, fazer as nossas escolhas e possamos construir possibilidades pedagógicas, formativas, de. E aí eu ia mencionar isso agora há pouco, acabei não mencionando, possibilidades republicanas, éticas, cidadãs, porque tudo está conectado. Então, que nós consigamos, sabe, materializar cada vez sim, mais. E na medida em que nós formos dando exemplos para as pessoas, nós vamos estar nos autocredibilizando, tendo muito mais confiança e inequivocamente, nós vamos expandir isso para as outras pessoas. Elas vão ver, pô, que bacana, o João consegue trabalhar desse jeito, pô, eu vou trabalhar que nem ele. Até porque, João, tem um cansaço pedagógico muito grande. E muita gente sim, que trabalha na educação básica, na educação física isso é muito presente. Nossa, na pedagogia também, as pessoas cansam. Cansam dos 10, 20, 30 anos de pouco recurso. Minha mãe foi uma dessas pessoas. Né? Pouquíssimos recursos para dar aula, turmas com 30, 40, 45 crianças, que ela só tinha o giz e a lousa, tinha que tirar o dinheiro do próprio bolso para bater uma Xerox. Então, assim, é, aí a pessoa cansa. Então, vamos criar sempre movimentos dialéticos de produção, de construção, de tentar energizar a coisa para que exatamente. ela vá melhorando aos poucos. Exatamente. E dá tempo ao tempo também. E, inclusive, isso que você falou foi um relato que eu escutei de uma própria professora dessa escola, né? Que eu trabalhei, Sim, né? Como estagiário e discente do CAPES, né?
do governo, e ela relatou isso, que antes elas faziam festas, elas faziam Sim, sim, dinâmicas, elas tiravam realmente do sim, próprio bolso, só que a diretora, né, com o tempo, ela não dava os créditos, né, devido, aí ela já tinha aquela dificuldade do recurso que elas tiravam do próprio bolso, e essa falta de reconhecimento da gestão deixou elas, assim, cansadas. Tanto que elas pararam, elas não fizeram mais, até hoje, né? Elas não fazem mais, né? E o que eu vejo isso hoje também, eu já estou querendo entrar agora na tecnologia, na sim, sim. educação, né? E essa escola, eu vi, eu não quero falar o nome, né? Não vou falar o nome, mas eu vi Tá um bom, tá bom. exemplo, uma quebra, um exemplo negativo de como que poderia ser uma inserção da tecnologia, né? Sim, Eles tinham uma biblioteca, né, nessa escola, e era cheia de recursos, né? Era livros, muito livros, tinha livros didáticos, livros literários, gibis. E até que em um determinado momento, né, a gestão da escola, né, a diretora, ela botou quis trazer esses recursos tecnológicos, só que não tinha uma sala específica, sim, né? Só que, como não tinha, mas ela queria, que também era uma demanda, né, da SEDUC, essa inserção, né, da sim, tecnologia, assim, ela botou na biblioteca. sim, Só que essa inserção na biblioteca quebrou aquela ambiente, que é uma biblioteca, não é para ter essas coisas, né? Pode ter, sim. mas convivendo junto, eles se desfizeram bastante de bastante livros que tinham ali, né? É. Esse problema local, me imagino eu, e até por experiências que eu também já passei, ele não aconteceu só nessa escola, ele aconteceu em muitas escolas, né? Esse dilema de onde vamos montar a infraestrutura de tecnologia e tal, e aí muitas vezes na biblioteca, e deu esse confronto, né? Aí faltou muitas vezes manutenção, equipe para manter aquele material, aí durante 1, 2, 3 anos aquele material começa a se perder. Então são muitos desafios, muitos dilemas que Exatamente. a educação pública tem, né? Que a educação privada às vezes tem, mas são diferentes. Numa escola que tem privada que tem mais recurso, vai ser de um jeito. Numa escola privada que tem menos recurso, vai ser de De outro. outro jeito. No público, a mesma coisa. Né? Tem escola pública, aqui em Belém tem, por exemplo, escolas que são federalizadas. Né? Tem pelo menos 3 escolas federalizadas. Uma delas é a Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Tem muito mais recurso. O professor tem muito mais tempo para planejar, tem menos turma para poder pensar melhor no seu trabalho Exatamente. pedagógico. Então, assim, esses problemas, eles de fato que aconteceram, eles de fato têm que ser catalogados, eles têm que ser pensados, eles têm que ser uma base para que outras escolas, porque essas pessoas vão migrando de escola para escola, esses mesmos profissionais, ou na própria escola, para que ele possa experimentar a situação de uma forma diferente, fazer diferente, criar um outro caminho, uma outra, colocar num outro lugar. E aí, claro que isso vai esbarrar num problema que não é só logístico, é um problema do investimento, né? Então nós temos dilemas hoje relacionados ao Fundeb, da expansão ou não do Fundeb, de onde vai vir o recurso para poder chegar lá na escola. Eu tenho acompanhado esse debate, porque não tem jeito. É bom que nós estejamos num governo que pensa a educação como um investimento. É muito bom, né? Eu espero que esse investimento de fato aconteça, Aconteça. que ele aconteça ainda mais e de longo prazo, que quando tivermos mudanças de governo, que a gente continue com governos que pensem da mesma forma, né? Ou seja, pensando o financiamento da educação pública básica e o superior como investimento, para que nós tenhamos cada vez mais a construção de espaços adequados com os equipamentos adequados. Computadores, rádio, Isso. televisão, tablet, é, que aí as crianças possam acessar os aplicativos. Nossa, tem vários projetos na Seduc, já até acho que antecipando o terceiro ponto, Isso. tem vários projetos de matemática, de física, de química, de educação física, montados com tablet, que o governo do estado está equipando pouco a pouco as escolas justamente com verbas
do Fundeb e de parcerias Isso. também público-privada. Cara, é interessantíssimo. É o futuro, né? E esse futuro também é o presente, ele já está acontecendo. Agora, é desafiador. É desafiador e que nós estejamos contribuindo, Exatamente. contribuindo com caminhos, para que a gente não pense isso só do ponto de vista teórico e muito menos só do ponto de vista judicativo, de julgar e tal, mas que a gente pense por caminhos, pensar caminhos, criar alternativas para cada componente curricular, para a educação física, para a matemática, para a física, e que essa força coletiva que a gente chama de atividade epistemológica, que ela de fato crie caminhos, possibilidades para a educação básica, para a formação de professores, para formação na educação básica e que a gente tenha uma Exatamente. república Pois é. melhor. E relacionado a isso, né? Voltando ao tema da escola, né, que eu vi, essa realidade, porque eu estava lá vendo, né, participando, e além não só observando, como eu estava recebendo a opinião dos Sim, profissionais, né? Lá nessa escola tinha um período que era a matéria que era a hora da leitura na sim, biblioteca, que né? Que os legal. alunos saíam da sala, eles iam para a biblioteca. Com essa inserção, né, desse que teve também a mudança, né, por conta da COP, a educação ambiental entrou, né, na grade de horário, Importante. entrou também me esqueci o nome, mas é de Ética. convivência, projeto de Sim, convivência, né, que nos anos iniciais, né? E isso foi tirando essa parte da leitura na biblioteca que sim, os alunos tiraram. Não tem mais, né? sim. Às vezes, Tem exatamente. um outro desafio, João. Esse é muito paradoxal, que é o seguinte: o Brasil, ele, assim como outros países, ele se associa inevitavelmente à ONU, à Unesco, Isso. ao Banco Mundial, ao FMI, e existe toda uma diretriz das políticas educacionais, o que inclui as avaliações em larga escala. Então, as escolas têm que educar as crianças pensando na Provinha Brasil, na Olimpíada de Matemática, na Olimpíadas de Língua Portuguesa, nas Olimpíadas de Ciências e para o Enem. E esse é um direcionamento didático, pedagógico, filosófico, que para muito diferente do que muita gente pensa, é essa a verdadeira diretriz, vamos dizer assim, pedagógica, eu não vou chamar de ideológica de forma alguma, mas é uma diretriz que normatiza a grande maioria das escolas, inclusive privadas, Sim. né, para poder alcançar melhor notas. É um fato. Se o que vai melhorar a nota do IDEB são essas coisas, então a gente vai Então vai ser focar perfeito, né? nessas coisas. E aí é um desafio em como pensar essa escola que a gente quer mais viva, um currículo mais vivo, mais sintonizado com a vida, com a ética, com os valores, com a democracia, com a república, com a Amazônia, com o antirracismo, com a diversidade. Como é que a gente vai pensar essa escola, sendo que a gente tem que seguir esse caminho aqui? Exatamente. Mas aí, João, claro que a gente não vai conseguir discutir tudo hoje. Lógico. Imagino que a gente já está caminhando, inclusive para o final. Já daqui a pouco. Eu tenho uma defesa pessoal, né, que já está presente desde a minha No seu diálogo, né? e da minha dissertação de mestrado lá em 2013, que é pensar a necessidade de uma educação integral em tempo integral, né? Então é pensar uma escola. Eu escrevi um artigo recentemente, ele já foi aprovado num congresso e eu vou expandi-lo para revistas, né? Que é pensar a escola como um centro de cultura. Aí escrevi um outro texto que é Educação para a Vida, fora um outro texto que me fugiu o nome agora, mas que segue nessa mesma ideia de ampliar o tempo das crianças na escola, mas não qualquer tempo. É um tempo de qualidade. Produtivo, né? É um tempo de qualidade, de múltiplas experiências de teatro, de dança, de jogos, de brincadeiras. Que estimule, né? Que tem que estimular essa Sim, criatividade, né, da criança, o que ela vai ser no futuro, a né? vivência, né? A Exatamente. vivência, a experiência, que essas experiências estejam sintonizadas com a matemática, com a física, com a química, com a biologia, ou seja,
ter uma escola verdadeiramente como centro de cultura. Isso requer a ampliação das escolas, construir mais prédios, ampliar os prédios, construir novas Novos escolas, espaços, né? novos espaços. Eu digo assim, caramba, tem as usinas da paz aqui em Belém. Eu falei, caraca, essas usinas da paz deveriam ser dentro das escolas. Seria fantástico para nós da educação física, então seria extraordinário. Então eu acredito muito na educação, eu acredito muito na escola, eu acredito muito nessa ideia de centro de cultura e seja a formação. E a formação de professores tem que estar sintonizada com isso, de uma forma muito ética e É, muito diversa, sem fechar uma teoria ou outra como a certa, mas sim como é, é, iluminações teórico-conceituais que nos ajudam a perceber a realidade e, claro, dar uma aplicabilidade isso. educativa, pedagógica para cada demanda. Exatamente. E a formação, né, tem que preparar, né, o profissional, né, daquela educação, tanto psicologicamente, que eu acho que isso deveria ser uma coisa assim até mais enfatizada, né, e profissionalmente para esse novo tempo, né, Sim. dessa da tecnologia porque a tecnologia, às vezes eu escuto, né, sendo dito como se fosse uma coisa assim nova, mas não, a tecnologia já está na vida daquele aluno, né? Ele já tem, às vezes, com meses de idade, já está com aquele celular na mão, né? E isso tudo já vai moldando, né, Sim, o cognitivo do aluno. sim. E o que eu percebo é que, às vezes, essa muito cedo faz com que, às vezes, o aluno, isso foi uma experiência que eu tive com os alunos mesmo, que às vezes eles não têm muito interesse no que é dito na escola. Então, essa introdução da tecnologia eu enxergo como se fosse uma tentativa de mostrar que na escola também tem o que tu tem lá em casa que tu gosta, o celular, o computador. Então isso já aproxima o aluno para ver que tem coisa interessante na escola para ele aprender. É, além disso, João, é inevitavelmente Exatamente. uma questão de evolução. E a Isso. evolução cultural mesmo, não uma evolução biológica, mas de evolução cultural e da própria ciência. É, assim, vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, essa nova revolução tecnológica, que Já tá, né, a já é uma quarta, realidade. né, É, revolução exatamente, já é uma realidade. tecnocientífica. E isso tem que fazer parte do processo educacional. Inclusive aqui na Estácio eu tenho insistido bastante nisso, né? Inclusive numa disciplina que eu tenho lecionado, o quanto que nós podemos utilizar essas ferramentas para melhorar o processo pedagógico, né? Então, é uma demanda, é uma realidade e é inevitável. Fora isso, é, essa nova realidade ela já se acopla a uma outra que já vinha acontecendo, que é a necessidade das metodologias ativas. Isso. E no Brasil foi inaugurada pelo Paulo Freire, que é colocar o aluno como o centro do Do processo processo educacional. O professor educacional. é o mediador mais experiente, Vai guiar ele, com mais leitura de vida, dar de os mundo. caminhos para ele seguir. Exatamente. Aí ele vai mostrar, mediar o diálogo sobre, por exemplo, equação do segundo grau com esse aluno que vai interagir com o professor, com o conhecimento e com a vida. E aí o professor deixa de estar no centro do universo, que antes era ele que É, importava, porque ele era o dono do conhecimento, para dizer assim, não, esse aluno ele é um sujeito do conhecimento e ele tem direitos e deveres. Então ele está em questão. E agora eu preciso, com extrema urgência, formá-lo do ponto de vista republicano, cidadão, ético, porque eu não tenho mais um sistema de praticamente de castas como nós tínhamos antes, que a educação era colocada para o rico tinha que ser de um jeito e o pobre de outro. é, E ele ia ser forçado a viver daquele jeito. Agora não. Agora nós estamos de verdade construindo uma democracia no Brasil, em que todos têm direito direitos. a tudo que é de direito. Né? E aí, ah, todo o princípio da educação muda, porque de verdade agora eu posso construir através da escola novos destinos, novos caminhos, novos rumos para as pessoas, e isso requer que a gente trabalhe com o princípio da ética muito fortemente, responsabilidades, até onde vai o seu direito, até onde vai o seu dever e o do E o do próximo, próximo. né? E isso não sai do âmbito da tecnologia. Inclusive, recentemente, tive um episódio, ontem,
alguns alunos, poxa, professor, a gente trabalhou muito com IA. Aí eu fui olhar o trabalho dele e falei, pois é, mas vocês têm que referenciar. E outra coisa, além de ter que referenciar, a questão do prompt. Como é que você vai montar o prompt de forma sem nenhuma base? A IA, ela tem que receber os Um comando, né? artigos, sabe, os artigos, as dissertações, uma leitura, o teu resumo, aí sim tu dialoga com ela É assim em que cima eu da tua trabalho. produção. E tu não pode montar um prompt direto de dizer assim, faz tal coisa para mim, porque ele pode inventar, ele pode, sei lá, fazer várias bobagens. Então, o prompt, ele só pode ser montado depois que tu já tem produções também teóricas de leitura, analíticas, ou seja, a IA não substitui o ser humano, a tecnologia não É uma substitui o ser humano. ferramenta. É uma ferramenta. Querendo ou não, quem inventou, né, foi o homem. E isso não pode dominar o Sim. homem, porque foi ele que inventou, né? Eu tenho esse pensamento aqui, que é até uma fala de um filme, não me recordo qual, mas não pode dominar. Muita gente, vai dominar, os robôs vão se revoltar, vão matar o homem. Não, a gente que foi o inventor. Então a gente tem a dominação, aquilo de não, em cima daquilo. Então não Sim, vai dominar a gente. sim. Eu acho que foi. Tem alguns que, né, se deixam levar, né? Que são aquelas pessoas que não têm aquela autonomia, né? Como eu assisto muito YouTube, eu não sei se foi na BBC, e não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi uma reportagem sobre como as pesquisas mais recentes, os pesquisadores em diversos lugares do mundo. Inclusive, uma das reportagens que eu assisti foi com um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser. Acho que é uma referência que vale a pena procurar. Marcelo Gleiser. É, ele diz muito sobre isso, tudo que a gente debateu hoje, João. E vale a pena. E aí, eles estão muito preocupados com esses limites. Então, na própria pesquisa de produção dos avanços tecnológicos, existe uma preocupação muito grande com isso tudo. Sim. E é isso que a gente tem que saber. A gente tem que saber usar. A gente não pode também deixar se levar, né? E a gente tem que tomar aquilo, como eu lhe falei, uma ferramenta, né? E não Sim, como um norteador do que é. Até porque a gente não pode nunca usar nada como norteador de nada. Então, porque tudo são norte, cada um pode ser usado. A gente pode usar dois ao mesmo tempo. sim. Né? E agora a gente, né, debateu tudo isso, né, da formação continuada, da tecnologia nas escolas, né, no âmbito do aluno. A gente falou também da formação, né, dos professores. Agora eu vou abrir um adendo, né, para nossas colegas que estão aqui com a gente aqui não estão aparecendo, né, mas elas estão aqui. Elas vão fazer uma pergunta, né, a respeito disso que a gente tá, né? Para poder encaminharmos para o Exatamente. final, né? Colegas, por favor, É que ali ela vai perguntar. boa tarde. Então, desenvolvimento profissional dos professores da rede. Excelente pergunta, né? Durante muito tempo, era uma certa realidade da dificuldade de fazer formação continuada no Brasil. Eu lembro que minha mãe passou por um perrengue tremendo para poder fazer uma especialização e tal. Isso já é no início dos anos 2000. E com a reforma universitária, com a expansão da universidade no Brasil, isso também se democratizou. E o papel, né, primeiro que é estudar, né, estudar constantemente, se formar constantemente, aprender, por exemplo, o que demanda a ciência e a prática pedagógica é a realidade. Veja, nos últimos anos é uma extrema realidade no Brasil todo a inclusão de crianças autistas nas escolas. Então, os professores têm que se preparar para isso cada Exatamente. vez mais, né? Aí tem todas aquelas questões, mas isso não era uma realidade antes, mas agora as crianças estão laudadas, né? Cada vez mais. Então, por exemplo, o papel da formação continuada é que os professores se preparem para essa realidade, mas não só essa, para todas. Uma coisa que eu tenho trabalhado aqui na pedagogia é a possibilidade não, porque isso é um fato, mas a qualidade do trabalho do componente curricular e educação física na alfabetização. Ou seja, no primeiro, no segundo e no terceiro Sim. ano do ensino fundamental. Tá aí um outro exemplo de que é preciso mais formação continuada sobre isso.
E não só agora, não é uma demanda somente urgente, é uma demanda daqui para Contínua, né? diante, Para é sempre, nunca vai contínua, mudar, né? Uma coisa ou assim que é seja, se necessária. preparar, né? É. Se preparar sempre. Então, eu gostaria de agradecer, né, por você ter vindo com todos os perrengues que aconteceram, não só com você, mas com todo mundo, né? Todo Sim. mundo tem uma dificuldade para Parabéns, chegar até parabéns aqui, pela iniciativa. né? Mas eu quero agradecer, né, você por ter participado hoje com a gente. Para quem está assistindo esse podcast, né, quando for liberado, eu queria que fosse ao vivo, é um dos perrengues, mas a gente não pode desistir. Então é isso que é na educação, a gente não pode desistir, a gente sempre tem que arrumar um jeito, né? E é isso. Obrigado, Gabriel, por ter Valeu, João. participado com a gente Muita, hoje. como eu costumo dizer para os meus alunos, muita beleza na jornada. Pois é. E é isso, gente. Até a Valeu, até próxima a e próxima. boa noite.